ideal de futuro diante de Deus, nada disso traz medo. Nada disso nos preocupa. Muito pelo contrário, ele traz a certeza de que Deus não falha e que o controle continua em suas mãos. E Moisés, nessa intimidade com Deus, ele diz: olha, Deus, eu não vou prosseguir sem a tua presença. E quem que está ali do lado dele? Interessante que nós precisamos ser influenciadores na vida das outras pessoas. Embora a gente não note, mas vai ter sempre alguém olhando para cada um de nós. Interessante que quanto mais Deus falava com Moisés, e que ele se afastava da tenda do encontro para levar a mensagem de Deus ao povo, porque ele era o porta-voz, já que o povo não queria ouvir a mensagem de Deus, ele acabava sendo o porta-voz daquele povo, o porta-voz de Deus para o povo. Mas quando ele se afastava da tenda do encontro, Josué estava lá pertinho. Eu creio que Josué logo se interessava em querer ter essa mesma intimidade com Deus. Josué tinha esse interesse. Está lá no versículo 11 do capítulo 33, fala que a partir do momento que Moisés se afastava da tenda do encontro, Josué se aproximava. Eu entendo que naquele momento ele queria ter essa intimidade com Deus. Ele entendia que para continuar, e ele via o exemplo na vida de Moisés, e ele podia até se perguntar assim: meu Deus, como é que esse homem aguenta tanta pressão assim? Como é que esse homem aguenta carregar o fardo da gente desse jeito? Mas ele entendia que tinha um diferencial na vida de Moisés. Ele buscava constantemente a presença de Deus. Ele buscava constantemente ter essa glória de Deus em sua vida. E assim ele fazia também. Assim que Moisés se afastava da tenda e ele ia lá e se aproximava, eu creio que ali ele buscava a face de Deus. Ele buscava ter essa mesma intimidade. E a gente sabe o que isso levou. A gente sabe que depois da morte de Moisés, quem assumiu o comando da nação? E Moisés, ele constantemente em suas orações, ele pedia. E Deus, o Senhor, ele atendeu o pedido de Moisés. Ele fala: olha, você me agrada muito. Eu conheço você de nome. E eu quero ter intimidade contigo também. Olha, eu vou passar. Você não vai poder ver minha face, mas você vai ver minha glória. Sobe aqui nesse alto aqui no monte, sobe aqui nessa rocha. Aqui no versículo 21 do capítulo 33 diz assim: e prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão de você e verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Nesse momento o Senhor meio fala: olha, eu preciso que você venha para perto de mim. Para a gente ter acesso a essa glória de Deus, a gente precisa estar perto de Deus. E esse texto aqui me chama uma coisa me chama a atenção, que o próprio Deus chama Moisés para estar em cima de uma rocha. Ele é bem figurativo, porque esse texto aponta, toda a Bíblia aponta para Jesus. Note que o texto que a gente acabou de ler, lá no livro de João, no capítulo 17, do 20 ao 26, justamente o próprio Jesus ora por seus discípulos e ora por cada um de nós, para que nós venhamos ter essa glória. Mas essa glória a gente consegue por meio de Jesus, através de uma intimidade com Jesus. E note que o próprio Senhor, ele convida Moisés a estar em cima de uma rocha, que representa o próprio Jesus, para que ele venha estar mais próximo do Pai, mais próximo de Deus. E é justamente esse convite que a palavra nos faz, que o próprio Deus nos faz, a estarmos em cima da rocha que é Jesus, mas próximo de Deus, para que a gente possa experimentar essa glória. Mas por que é tão importante a gente ter essa glória de Deus conosco? Essa glória que transforma nossas vidas. Essa glória é que nos faz entender e conhecer o Deus dessa palavra. Porque essa palavra não pode ficar só no nível do entendimento ali da letra, porque a letra mata, mas é o Espírito que vivifica.
E é por isso que nós precisamos ter intimidade. É por isso que nós temos que nos esforçarmos para buscar essa glória, a glória de Deus em nossas vidas. Para que nós possamos compreender que propósito Deus tem para nossas vidas. E não se enganem, muitos têm andado sem saber o seu propósito. Quando a gente vai meditar na palavra e vai lá no livro de Atos, no capítulo 9, Paulo, até então Saulo, né? Ele tinha conhecimento da palavra, e não era pouco. Ele foi ensinado por um dos maiores doutores da lei, da palavra. Ele tinha conhecimento da palavra, ele só não tinha conhecimento do Deus da palavra. Mas um dia, o próprio Jesus decidiu ter esse encontro com ele. O próprio Jesus decidiu ter esse encontro com Paulo. E naquele dia foi um dia ímpar e transformador na vida de Paulo. A partir do momento que ele teve esse contato com o próprio Jesus, a vida dele foi transformada profundamente. Aquele homem que era perseguidor, ele passou a ser perseguido. Aquele homem que até então seguiu um propósito totalmente diferente daquilo que Deus havia traçado para a vida dele, ele entendeu o que Deus tinha para a vida dele. Ele passou a entender e passou a conhecer o quanto ele tinha que sofrer por esse Jesus que ele havia perseguido. A partir daquele momento em que ele teve um encontro genuíno com Jesus, ele pôde conhecer essa glória de Deus na vida dele. E sim, todas as coisas passou a ser sem valor nenhum para a vida dele. Paulo considerou como esterco todas as coisas. Ele considerava de pouco valor tudo que ele tinha conquistado até aquele momento. Tudo que ele havia possuído, tudo que ele havia se tornado, a partir daquele momento se tornava nada para Paulo. A coisa mais importante da vida dele era proclamar aquilo que havia transformado a vida dele, proclamar essa glória. E as pessoas que tinham contato com o apóstolo Paulo, eles puderam notar isso. E essa transformação, ela deve ser visível em nossas vidas. Essa transformação todos precisam ver em nossas vidas, e essa transformação na vida de Paulo, ela foi visível. Quando ele teve contato com essa glória de Deus, todos puderam ver de forma visível, de forma clara ali nas suas frentes ali, o quanto Paulo havia mudado, o quanto ele pregava com intrepidez, com coragem. Enquanto todos estavam tentando matar Paulo, ele estava concentrado em pregar a palavra de Deus. Enquanto os inimigos estavam planejando tirar a sua vida, ele estava concentrado em pregar a palavra de Deus. Enquanto o mundo estava um caos, Paulo estava concentrado em pregar a palavra de Deus. Note que a partir do momento que a glória de Deus veio sobre a vida do apóstolo Paulo, nada e nem ninguém tirou ele do propósito de Deus. Já parou para imaginar que o que está faltando em nossas vidas é considerarmos todas as coisas como nada e nos concentrarmos na palavra de Deus, nos concentrarmos no propósito que Deus tem para nossas vidas? Já parou para imaginar que nós temos que nos preocupar com tantas coisas desse mundo? Eu tenho me preocupado, sim. A gente tem se preocupado com o que a gente vai comer no outro dia, quem vai governar o país. Não interessa quem vai governar o país. Todos eles seguem o propósito de Deus que já está determinado em sua palavra. Não interessa quem vai governar a gente no próximo ano. Deus vai continuar cumprindo o propósito dele estabelecido em sua palavra. Quer queira você ou não, quer você entenda ou não, quer você aceite ou não, Deus vai continuar num propósito determinado em sua palavra, para minha e para sua vida. Então, acalme-se. Acalme-se. Acalme seu coração. Precisamos orar mais. Precisamos meditar na palavra. Precisamos sim mergulhar profundamente nessa palavra, entender tudo o que está acontecendo em nossas voltas, entender tudo o que está acontecendo agora no mundo, compreender na visão espiritual, sim. Por isso que nós precisamos pedir a glória de Deus em nossas vidas, porque nós precisamos mergulhar no espiritual. Nós temos olhado com nossos olhos materiais, os nossos olhos carnais, e isso tem sim nos amedrontado. Isso tem nos preocupado, tirado o nosso sono, preocupado com o futuro dos nossos filhos.
mas a terra está cheia da glória de Deus. A própria palavra já nos disse isso. A terra inteira está cheia da glória de Deus. E por que você está se preocupando? Por que está temeroso? Por que está com medo? Exalta o nome de Deus, glorifica o nome dele. A sua palavra está se cumprindo. Era por isso que Jesus orou por cada um de nós. Ele já sabia que esse momento ia chegar. E a preocupação de Jesus era justamente para a chegada desse momento. E olha que a gente ainda nem está vivendo Mateus capítulo 24 em sua totalidade. E a gente está mesmo de gente já tremendo as pernas aqui. Já tem mesmo de gente já preocupado, temeroso, com medo. E olha que a gente é só o princípio dos ais. Imagine quando começar o ai de verdade, misericórdia. É só o princípio, gente. Igreja, nós precisamos acordar. Nós precisamos despertar do sono espiritual que nós estamos dormindo. Urgentemente. Eu preciso acordar. Quando eu estava meditando, quando o pastor falou que eu iria trazer a palavra, eu já tinha uma outra palavra que está lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 10. Mas enquanto eu meditava, o Senhor me levou essa palavra. Para meditarmos nessa palavra. E me mostrar para mim mesmo o quanto eu preciso orar e pedir essa glória de Deus em minha vida. Para a igreja. Porque muitas vezes, diante das mudanças que acontecerão em nossas vidas, a gente se deixa amedrontar. Porque nossas vidas sofrerão mudanças drásticas, profundas. E para nós suportarmos isso, nós precisamos ter essa intimidade. Nós precisamos fazer como Moisés, ir para bem perto de Deus, estar em cima da rocha que é Jesus. Nós precisamos cada vez mais nos aproximarmos dessa glória de Deus. Nós precisamos sim, verdadeiramente, o mais urgente possível. As coisas irão piorar. Porque para melhorar, ela precisa piorar e muito. Por quê? Por que as coisas precisam piorar? Porque elas precisam sair do padrão humano e entrar num padrão espiritual, daquilo que Deus já determinou que o mundo vai passar. Independente de qualquer coisa, nada e nem ninguém vai tirar Deus do propósito que Ele já estabeleceu. Ainda que nós estejamos preocupados, temerosos, sem fé, desconfiados, ainda assim Deus vai cumprir o seu propósito. Então acalme seu coração. Não deposite seu coração ou sua confiança nos governantes humanos, nos governos que são passageiros e transitórios. Muitas vezes a gente levanta a bandeira de um partido ou outro, de um político ou outro, mas tudo isso é passageiro. Aquele político que a gente votou pode morrer no outro dia, a gente pode não estar aqui amanhã. O mundo pode entrar em colapso amanhã. Países podem levantar em guerras uns contra os outros. Uma guerra civil pode se instalar amanhã. E a gente está preocupado aqui, quando na realidade a nossa primeira preocupação deve ser a nossa intimidade com Deus. Porque quando nós tivermos verdadeira intimidade com Deus, isso aqui é nada. Isso aqui não vai trazer preocupação. Quando a gente vê essas coisas acontecendo, a gente vai exaltar de alegria, a gente vai pular de alegria. Parece até estranho a gente se alegrar com isso, né? Mas é isso que a gente tem que fazer. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, a gente parece até louco. Se a gente não está sendo taxado de louco, está tendo alguma coisa errado. Pode parar e refletir. É verdade. Quando nós não estivermos sendo taxados de loucos, de fanáticos, tem alguma coisa errado. Porque de fato é assim. Todos aqueles que foram na contramão do mundo foram taxados de loucos. Quando olhamos para a vida dos apóstolos, quando olhamos para a vida dos profetas, todos eles foram taxados de loucos. Quando eles estavam ali cumprindo o propósito de Deus para suas vidas, todos estavam apontando, rindo, duvidando, mas ainda assim Deus não deixou de cumprir o seu propósito. E assim como o pastor acabou de falar aqui, vieram reinos foram levantados, reinos caíram, a história se passou, passaram-se mais de 2000 anos, estamos aqui.
Aquilo que Jesus orou há mais de 2000 anos está sendo cumprido aqui em nossas vidas. Aquilo pelo qual Jesus orava incessantemente às madrugadas, aquilo pelo qual Jesus orou nesse texto de João, nós estamos aqui sendo o cumprimento dessa palavra, o cumprimento dessa oração. Então por que nós vamos nos preocupar com o que vai acontecer amanhã, se o próprio Jesus já orou por isso? A partir do momento em que nós entendemos essa palavra e oramos em prol disso, oramos em prol de termos uma maior intimidade com Deus, em estarmos mais próximos de Deus, em estarmos em cima da rocha que é Jesus, clamando pela glória de Deus. Entendam que clamarmos pela glória de Deus em nossas vidas é que vai ser um fator determinante para a nossa firmeza, para a firmeza da nossa fé naquilo que Deus já decretou, naquilo que os nossos olhos não veem, mas que por meio da fé nós acreditamos que irá acontecer. Aleluia. Se nós não orarmos em prol disso, nós iremos nos perder. Sinto dizer isso, mas nós iremos nos perder. A oração de Jesus não foi em vão. Alegrem-se. Ele já sabia que nós estaríamos aqui hoje. Ele orou isso, por isso. Essa oração de Jesus foi determinante para tudo isso aqui. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, o propósito de Deus, ela vai se cumprir na minha e na sua vida. A partir do momento em que a nossa oração foi em prol de buscarmos mais dessa intimidade, mais dessa glória de Deus, nós iremos considerar tudo isso aqui como nada. Quem perde não perde nada. Parece até redundante isso, né? Mas com Deus é assim. Muitas vezes aquilo que a gente considera como perda, na verdade não é perda. A gente está se desprendendo de tudo aquilo que traz preocupação. E é importante entendermos isso. O que a gente considera como perda, é necessário nós perdermos para nós nos desprendermos de tudo isso que nos prende aqui, nessa terra. Parem para pensar um pouquinho. Essa oração fez todo sentido na vida dos discípulos. O apóstolo Paulo, ele foi capaz de entregar a sua vida por esse Cristo, o qual nós conhecemos por meio da palavra, porque é por meio dessa glória que nós fomos convencidos pelo Espírito Santo a crermos nesse Jesus. E é por meio dessa glória que os apóstolos foram capazes de entregar suas vidas felizes, alegres. Parece até brincadeira, né? Mas quando nós meditamos nessa palavra e oramos e passamos a exercer fé, nós vemos que nós somos capazes de fazer o mesmo, ou até mais, porque o próprio Jesus falou em sua palavra que nós faríamos coisas maiores daquilo que ele fez. Então alegrem-se, nós faremos coisas maiores daquilo que Jesus fez. Porque o próprio Jesus já deixou bem claro aqui: Pai, se os meus filhos, o qual eu estou orando agora, ficarem em mim, assim como eu estou no Senhor. E olha que Jesus, ele acompanhou todo o processo da criação, ele estava lá junto do Pai. Ele viu essa glória em execução, ele viu toda essa criação. Ele viu quando Moisés orava lá, pedindo para ter essa intimidade com Deus. Ele viu, ele foi testemunho ocular quando viu a glória de Deus passar diante de Moisés. E Moisés viu toda a história da humanidade. Sim, Moisés teve toda a história da humanidade descortinada ali na sua visão, naquele momento. O próprio Deus se revelou e revelou tudo aquilo, todo o seu propósito para Moisés. Você acha que Moisés não sabia o que ia acontecer com ele? Você acha que Moisés se amedrontou quando Deus determinou aquilo que ia acontecer com Moisés? Você acha que Moisés se apavorou quando Deus disse a ele que ele não iria entrar na terra prometida? Você acha que ele estava preocupado com aquilo? Eu creio que ele ficou feliz, porque até então ele cumpriu o propósito de Deus. E ele estava certo daquilo, que ele estava cumprindo o propósito de Deus, e aquilo trouxe paz. Eu creio que ele teve muita paz no coração dele. E tanto foi assim que ele deixou um sucessor à altura dele. Então, as coisas que já estão determinadas por Deus em nossas vidas, elas já estão traçadas. Não precisa a gente se amedrontar. Porque a partir do momento que a gente desenvolve essa intimidade, tudo
todo o propósito de Deus para nossas vidas vai nos trazer alegria, gozo, satisfação, felicidade, contentamento. É isso que nós estamos precisando nesses últimos dias. Enquanto nós vivemos segundo